A solidão, muitas vezes, se instala como uma sombra silenciosa na velhice. Ela não surge apenas como um vazio, mas como uma complexa teia de fatores que podem minar a saúde mental. Para muitos, os anos de experiência, repletos de memórias e conquistas, se convertem em uma jornada marcada por perdas. A perda de entes queridos, a perda da independência física, a perda da familiaridade com o mundo em constante transformação. E é nesse cenário, muitas vezes, que a depressão se manifesta. Não é uma fatalidade, mas um sintoma de uma fragilidade emocional que pode ser compreendida e, mais importante, tratada. Este não é um roteiro para diagnosticar ou prescrever tratamentos. Trata-se de um convite para refletir sobre as nuances e a complexidade das causas da depressão na velhice, um caminho rumo à compreensão e à empatia. Imagine o envelhecimento como um rio caudaloso, carregando consigo as águas do tempo, as lembranças, as alegrias e as dores. À medida que a corrente se torna mais lenta, as margens podem se tornar mais estreitas, as pedras do passado mais evidentes. As mudanças físicas, as perdas significativas, a diminuição da mobilidade, a dificuldade em se conectar com o mundo que se transforma rapidamente, tudo isso pode contribuir para uma sensação de desconexão, de inutilidade, de desesperança. Mas é importante lembrar que a depressão não é uma consequência inevitável da idade. É um sinal de que algo precisa ser compreendido, de que há uma forma de navegar nesses desafios com mais leveza, com mais esperança. Este caminho não será fácil, não será uma solução rápida. Ao longo deste diálogo, vamos explorar as raízes dessa fragilidade emocional, as nuances psicológicas que contribuem para o surgimento da depressão nessa fase da vida. Vamos desvendar a influência das mudanças físicas, das perdas, das mudanças sociais e das percepções sobre o envelhecimento. Vamos entender como a solidão e o isolamento podem se entrelaçar com a saúde mental e como a falta de propósito ou de sentido pode alimentar a depressão. O objetivo não é simplesmente listar os fatores, mas sim mergulhar em cada um deles, buscando compreendê-los em sua complexidade e encontrando maneiras de lidar com eles. Cada experiência é única, cada jornada é personalizada. Mas, juntos, podemos encontrar trilhas mais suaves, caminhos mais iluminados para navegar pelas águas turbulentas da velhice com mais serenidade e esperança. Vamos desvendar as causas, com o objetivo de encontrar caminhos para a cura e o bem-estar. Além das mudanças físicas e das perdas, outro fator crucial a considerar é o impacto das expectativas sociais sobre o envelhecimento. A sociedade muitas vezes projeta uma imagem idealizada da velhice, frequentemente dissociada da realidade vivida por muitas pessoas. Essa pressão social pode criar uma sensação de inadequação, um sentimento de não corresponder às expectativas. Imagine um artista experiente que por anos pintou com maestria. Agora, com a idade, suas mãos não obedecem com a mesma precisão. Ele se vê incapaz de alcançar o mesmo nível de excelência. A comparação constante com o passado, com a sua própria história, pode minar sua autoestima, contribuindo para um sentimento de desvalorização e, consequentemente, para a depressão. Agora, considere como isso se aplica quando você enfrenta a aposentadoria. Muitas vezes, a aposentadoria é vista como o fim de uma carreira, o fim de uma função social significativa. A perda de propósito, a sensação de inutilidade, podem afetar profundamente a saúde mental. Mas, e se a aposentadoria fosse vista como um novo capítulo, uma oportunidade de explorar interesses e atividades que foram deixados de lado? Um professor aposentado, por exemplo, pode se dedicar à pintura, à escrita ou à jardinagem.
São atividades que podem proporcionar um novo sentido de propósito, de utilidade e que, consequentemente, melhoram o bem-estar mental. Outra camada importante a explorar são as mudanças nas relações interpessoais. À medida que envelhecemos, os amigos e familiares se afastam, morrem ou sofrem mudanças significativas em suas próprias vidas. A perda de laços sociais, a dificuldade em manter conexões significativas, pode levar à solidão e à sensação de isolamento. Essa sensação de isolamento pode ser exacerbada pela dificuldade de se adaptar a novas tecnologias, a novas formas de comunicação. A distância geográfica, ou mesmo as diferenças de ritmo de vida, podem contribuir para a diminuição do contato social. A solução não está em forçar o contato, mas em reconhecer e respeitar os limites e, ao mesmo tempo, buscar novas formas de interação, como grupos de interesse ou atividades comunitárias. Diferentemente da solidão impulsionada por uma perda, a solidão também pode ser um sintoma de padrões de comportamento desenvolvidos ao longo da vida. Pessoas que se isolaram durante a juventude ou que tiveram poucas conexões sociais podem, com o envelhecimento, sentir os reflexos dessa escolha. Este é um momento crucial para a reflexão sobre as escolhas passadas. É um convite para reavaliar os relacionamentos e criar novas conexões, ou mesmo para buscar ajuda profissional para lidar com os padrões de isolamento. Compreender e aceitar essa realidade pode ser um primeiro passo para romper com esse ciclo e encontrar meios mais saudáveis de interação social. É um processo de autodescoberta, de redefinição de papéis, de busca por novas formas de pertencimento. Além dos fatores já mencionados, é crucial reconhecer a influência da própria história de vida individual. Experiências passadas, traumas e até mesmo alegrias intensas podem se manifestar de forma complexa na velhice. Imagine uma pessoa que durante toda a vida se dedicou ao cuidado dos outros, sem priorizar suas próprias necessidades. Essa dedicação, embora admirável, pode se transformar em um fardo emocional, uma bagagem pesada à medida que o ciclo de vida se transforma. A falta de tempo para cuidar de si, a negligência em relação à própria saúde mental podem levar a um esgotamento emocional que, com o envelhecimento, pode encontrar expressão na depressão. Por outro lado, perdas significativas ao longo da vida, sejam elas de relacionamentos, de sonhos ou de oportunidades, podem deixar cicatrizes profundas. Estas cicatrizes, ao longo dos anos, podem se tornar mais visíveis, mais dolorosas e potencialmente desencadear a depressão. Um artista, por exemplo, que dedicou a vida à pintura, mas que viu sua obra negligenciada ou incompreendida, pode encontrar na velhice uma profunda sensação de fracasso, de não ter alcançado seu potencial. Esta sensação de frustração, de inutilidade, pode ser um terreno fértil para a depressão. Outro ponto fundamental é a percepção que cada um tem sobre o envelhecimento. Algumas pessoas encaram a velhice com serenidade e esperança, encontrando novos significados e propósitos. Já outras podem se assustar com a perspectiva de mudanças, de perdas, criando um cenário de medo e angústia. Essa percepção, essa narrativa interna, tem um impacto direto na saúde mental. A forma como a pessoa se relaciona com seu corpo, com seu passado, com seu futuro, moldará a experiência do envelhecimento. Agora, considere como isso aplica-se quando você enfrenta a aposentadoria. A transição para a aposentadoria pode ser uma jornada complexa e desafiadora. A rotina estabelecida é interrompida. As interações sociais mudam e a sensação de propósito pode se perder. Essa mudança brusca, se não acompanhada de uma busca por novos propósitos, pode contribuir para um sentimento de vazio e, consequentemente, para a depressão. É preciso um planejamento prévio,
uma conscientização antecipada para que essa transição seja o mais suave possível, buscando novas formas de se conectar e se envolver com o mundo. Não se trata apenas de encontrar novas atividades, mas de construir uma nova narrativa sobre si mesmo, sobre o seu lugar no mundo, na nova etapa da vida. Essa nova narrativa pode ser o antídoto contra a depressão. Outro aspecto crucial a considerar é a influência das mudanças financeiras na velhice. A aposentadoria, muitas vezes, representa uma significativa redução de renda e a insegurança financeira pode se tornar um peso considerável. Imagine um casal que por décadas construiu uma vida baseada em um padrão de consumo. Agora, com a aposentadoria, precisam se adaptar a um orçamento mais enxuto. Essa transição financeira, se não bem planejada, pode gerar estresse, ansiedade e potencialmente depressão. Esse estresse pode se manifestar em preocupações constantes sobre as contas, sobre o futuro, sobre a capacidade de manter o mesmo padrão de vida. Além disso, a dependência de outros para suprir as necessidades básicas, seja de forma temporária ou permanente, pode criar uma sensação de inutilidade, de perda de autonomia e, consequentemente, contribuir para a depressão. A necessidade de solicitar ajuda financeira ou mesmo a sensação de ser uma carga para os familiares pode ser extremamente difícil de lidar. Essa dependência, muitas vezes, é uma realidade complexa e multifacetada, que exige uma abordagem cuidadosa e empática. A chave, neste caso, está na busca por soluções práticas e na construção de uma rede de apoio que reconheça e respeite a necessidade de preservação da autonomia. Agora, considere como isso aplica-se quando você enfrenta a necessidade de cuidados de saúde adicionais. O aumento dos custos com medicamentos, tratamentos e assistência médica pode ser um fardo significativo para muitas pessoas na velhice. A insegurança financeira, em conjunto com as demandas de saúde, pode criar uma espiral descendente de estresse e angústia, que potencialmente pode resultar em depressão. A busca por alternativas acessíveis, a negociação de preços e a compreensão dos diferentes planos de saúde disponíveis podem ser cruciais nesse processo. Considerando também o impacto das mudanças de estilo de vida, é fundamental reconhecer a importância da adaptação. A perda da independência física, a necessidade de auxílio em atividades diárias, como ir às compras ou preparar refeições, podem levar a uma sensação de incapacidade, de dependência e, consequentemente, a depressão. Encontrar novas formas de se manter ativo, de se conectar com o mundo, mesmo com limitações físicas, é fundamental para preservar o bem-estar. A busca por atividades adaptadas, a participação em grupos de apoio, a busca por atividades recreativas e sociais pode ser o ponto de partida para uma nova forma de viver, mais leve e mais plena. Existem diversas opções, desde a participação em grupos de caminhada até o aprendizado de novas habilidades, como pintura ou artesanato. Ao contemplarmos a complexa teia de fatores que podem contribuir para a depressão na velhice, somos confrontados com a magnitude da jornada de adaptação que se apresenta. As mudanças físicas, as perdas significativas, as pressões sociais, a dinâmica financeira e as nuances da história individual, tudo se entrelaça, formando um tecido intrincado e, por vezes, desafiador. É como um quebra-cabeça, cujas peças inicialmente dispersas começam a se encaixar, revelando um quadro mais completo, mais matizado. Cada peça, por si só, pode parecer pequena, mas juntas formam um todo poderoso que nos remete a um entendimento mais profundo. Percebemos então
que a depressão na velhice não é um fenômeno isolado, mas sim uma manifestação de um processo complexo, multifacetado, que envolve o indivíduo como um todo. Não é uma simples reação a um evento isolado, mas um resultado da interação de inúmeros fatores, moldados pela jornada de vida particular de cada pessoa. É como um rio caudaloso, com suas águas carregando as marcas do tempo, onde as correntes, os turbilhões e as margens, as experiências, as perdas, as expectativas se entrelaçam em um fluxo contínuo, moldando a paisagem interior. Refletindo sobre esse panorama, percebemos que a jornada para a compreensão e, consequentemente, para o bem-estar não é linear. Ela demanda uma postura de cuidado consigo mesmo e com os outros. Um olhar atento às nuances, às sutilezas, aos pequenos detalhes que compõem a experiência individual. Imagine um jardim. As flores, as ervas daninhas, a terra fértil, todos elementos essenciais. A depressão, nesse contexto, pode ser vista como um sinal de que algo precisa ser cultivado, nutrido, cuidado com atenção e dedicação. E essa tarefa, essa jornada, exige paciência, empatia e uma profunda conexão consigo mesmo e com os outros. Não se trata de buscar fórmulas mágicas ou soluções rápidas, mas sim de cultivar uma compreensão mais abrangente, mais humana. Enquanto nos aproximamos do final desta jornada, convido-o a levar consigo a bagagem de insights acumulados. A compreensão não é um fim em si mesmo, mas um passo fundamental para construir um caminho mais sólido e mais seguro para o futuro. E ao longo desse percurso, é crucial manter a esperança, a resiliência e a convicção de que a cura é possível, que o bem-estar é alcançável. Essa jornada de reflexão não termina aqui, mas sim se expande, se transforma em uma busca contínua por autoconhecimento e bem-estar. Refletindo sobre esse caminho até aqui, qual o próximo passo que você dará? A velhice, muitas vezes, é retratada como um ocaso, um declínio. Mas ao mergulharmos nas complexidades da depressão, nessa fase da vida, percebemos que ela é, na verdade, um momento de transformação, uma oportunidade de reavaliação e de redescoberta. É um convite para olharmos além das sombras, para além das perdas e das mudanças e encontrarmos a força em nossa própria resiliência, na capacidade de adaptarmos-nos a um novo ritmo, a um novo cenário. A velhice não é o fim, mas sim uma nova página, um novo capítulo, onde o legado de uma vida inteira se manifesta de formas inesperadas e preciosas. Não se trata de negar as dores, os desafios, as perdas que inevitavelmente acompanham o envelhecimento, mas sim de reconhecer que em meio a essas experiências reside uma capacidade extraordinária de adaptação, de crescimento e de encontrar novos significados. Como um rio que, ao longo dos anos, esculpe sua paisagem, molda seus caminhos, a velhice também esculpe nossa alma, revelando sua beleza e força em meio às mudanças. É a hora de reconhecer que a jornada continua, mesmo em meio à lentidão, na serenidade da experiência acumulada. A depressão, nesse contexto, não é uma sentença, mas um sinal. Um sinal de que algo precisa ser reavaliado, redescoberto, redirecionado. Um chamado para conectarmos-nos com nossos recursos internos, para nutrir a nossa resiliência, para cultivar a nossa capacidade de encontrar beleza e propósito em meio à transformação. Não é um caminho solitário, mas uma oportunidade para cultivarmos relacionamentos mais profundos, para buscarmos novas formas de interação e de pertencimento. A verdadeira prática, agora, reside em abraçar a jornada, abraçar as mudanças, as perdas, os desafios, com olhos cheios de esperança e com corações abertos à transformação. É encontrar o equilíbrio entre a sabedoria da experiência e a coragem de embarcar em novos caminhos. É reconhecer que a velhice é uma oportunidade para amadurecimento,
para a redescoberta de si mesmo, para o cultivo de relacionamentos mais profundos. É abraçar o presente com gratidão pelo passado e esperança para o futuro. E nesse processo, cultivar a compreensão e a compaixão, não apenas por nós mesmos, mas também por aqueles que nos rodeiam, compartilhando a jornada de uma vida bem vivida. A verdadeira prática começa agora.